São Jorge é conhecido mundialmente como o Santo Guerreiro, que enfrentou e venceu um dragão aterrorizante. Sua imagem atravessa culturas, religiões e continentes. Mas poucos conhecem a verdadeira história por trás dessa lenda, que se tornou símbolo de coragem e fé. A vida real de São Jorge foi ainda mais impressionante que qualquer mito. Ele foi um soldado romano que desafiou o império mais poderoso da história, enfrentou torturas inimagináveis e morreu de forma brutal por suas convicções. Esta é a história de um homem que preferiu a morte à traição de sua fé. No final do século III, por volta do ano 280, nascia na Capadócia, atual Turquia, um menino que mudaria para sempre a história do cristianismo. Jorge veio ao mundo em uma família cristã de posição social elevada. Seu pai, Gerôncio, era um oficial do exército romano, e sua mãe, Policrônia, descendia de uma linhagem nobre. Desde criança, Jorge cresceu ouvindo histórias de batalhas, estratégias militares e, secretamente, os ensinamentos de Cristo. A infância de Jorge foi marcada por uma dualidade perigosa. Por um lado, ele vivia cercado pelo luxo e pelos privilégios da nobreza romana. Por outro, seus pais lhe ensinavam uma fé que era considerada subversiva pelo império. O cristianismo ainda era perseguido brutalmente. Ser cristão significava viver na clandestinidade, arriscando a própria vida a cada oração sussurrada, a cada encontro secreto com outros fiéis. Quando Jorge ainda era jovem, tragédia se abateu sobre sua família. Seu pai morreu em uma das muitas campanhas militares do império. Sua mãe, devastada pela perda, decidiu retornar com o filho para sua terra natal, a Palestina, mais especificamente para Lida, atual Israel. Lá, longe dos olhos vigilantes de Roma, ela poderia educar Jorge mais livremente na fé cristã. Na Palestina, Jorge cresceu forte e determinado. Herdou de seu pai a paixão pelas armas e a estratégia militar, mas de sua mãe recebeu algo ainda mais poderoso, uma fé inabalável em Jesus Cristo. Ele se tornava um jovem impressionante, alto, forte, com uma presença marcante que chamava a atenção por onde passava. Mas por trás daquela aparência imponente, ardia um coração completamente entregue a Deus. Aos 17 anos, Jorge tomou uma decisão que selaria seu destino. Seguindo os passos do pai, alistou-se no exército romano. Não era uma escolha contraditória para um cristão da época. Muitos fiéis serviam nas legiões, mantendo sua fé em segredo. Jorge via no exército uma oportunidade de servir à justiça e proteger os inocentes, valores que se alinhavam com seus princípios cristãos. Sua ascensão militar foi meteórica. Jorge possuía todas as qualidades que Roma valorizava em seus soldados: coragem, disciplina, lealdade e uma habilidade natural para a liderança. Em pouco tempo, destacou-se entre seus companheiros. Participou de diversas campanhas, sempre demonstrando uma bravura excepcional em combate. Seus superiores o respeitavam, seus subordinados o admiravam e seus inimigos o temiam. Por volta dos 20 anos, Jorge já havia alcançado o posto de tribuno, uma posição de grande prestígio no exército romano. Mais impressionante ainda, ele conseguiu chamar a atenção pessoal do imperador Diocleciano, conhecido por sua inteligência militar e sua sede de poder absoluto. Diocleciano viu em Jorge o soldado perfeito, leal, competente e aparentemente livre de qualquer questionamento à autoridade imperial. O imperador Diocleciano era um homem complexo e perigoso. Tinha subido ao poder através de uma série de manobras políticas brilhantes e algumas execuções estratégicas. Ele sabia que o Império Romano enfrentava pressões internas e externas que ameaçavam sua estabilidade. Os cristãos, em particular, representavam para ele uma ameaça ideológica. Eles seguiam um rei que não era César, obedeciam a leis que não eram romanas e mantinham lealdade a um reino que não era terreno. Durante anos, Jorge serviu fielmente ao Império, participando de batalhas nas fronteiras, mantendo a paz nas províncias e executando as ordens imperiais com precisão militar. Mas em seu coração, uma tempestade se formava. Ele via a injustiça, a crueldade e a opressão que o Império Romano impunha aos povos conquistados. Via especialmente como os cristãos eram tratados, como animais perigosos que precisavam ser eliminados. A fé de Jorge não era apenas uma crença pessoal.
Era uma força transformadora que influenciava cada decisão que ele tomava. Mesmo servindo ao império, ele secretamente ajudava cristãos perseguidos. Usava sua posição para avisar comunidades sobre batidas iminentes, para interceptar ordens de prisão e para proteger famílias inteiras da perseguição. Era um jogo mortal que ele jogava com maestria. No ano 303, tudo mudou. O imperador Diocleciano, influenciado por seu César Galério, decidiu lançar a mais brutal perseguição contra os cristãos que o império já havia visto. O edito imperial foi claro: todos os cristãos deveriam renunciar à sua fé ou enfrentar tortura e morte. As igrejas foram ordenadas a ser destruídas, os livros sagrados queimados, e qualquer pessoa suspeita de cristianismo deveria ser presa imediatamente. Jorge sabia que sua hora havia chegado. Durante anos, ele havia conseguido manter sua fé em segredo, mas agora o império exigia uma escolha absoluta. Ou ele renunciaria a Cristo e continuaria sua carreira militar, ou revelaria sua verdadeira identidade e enfrentaria as consequências mortais. Na noite anterior ao grande anúncio do édito, Jorge se retirou para seus aposentos e passou horas em oração. Ele sabia que o que faria no dia seguinte mudaria tudo. Não haveria volta. Ele podia quase ouvir os gritos dos cristãos sendo torturados nas masmorras imperiais. Podia imaginar as famílias sendo destruídas, as crianças órfãs, os idosos abandonados à própria sorte. E ele tinha o poder de fazer algo a respeito. Quando amanheceu, Jorge vestiu sua armadura mais bela. Poliu cada peça de metal até que brilhasse como prata. Ajustou sua capa vermelha, símbolo de sua alta patente. Verificou suas armas, não porque pretendia usá-las, mas porque um soldado romano nunca aparecia desarmado diante do imperador. Ele sabia que estava se preparando não para uma batalha comum, mas para o combate mais importante de sua vida. O Palácio Imperial fervilhava de atividade naquela manhã. Generais, senadores, tribunos e oficiais se reuniam no grande salão para ouvir o pronunciamento de Diocleciano. Jorge entrou no recinto e imediatamente sentiu os olhares de admiração e respeito dirigidos a ele. Para todos ali, ele era o soldado perfeito, o exemplo do que um romano deveria ser. Eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Diocleciano subiu ao seu trono com toda a pompa que o cargo exigia. Sua voz ecoou pelo salão quando começou a ler o édito. Palavra por palavra, ele detalhou como os cristãos seriam caçados, presos, torturados e executados. Falou sobre a necessidade de purificar o império dessa praga oriental que infectava o pensamento romano. Cada frase era um punhal no coração de Jorge. Quando o imperador terminou sua leitura, pediu que todos os presentes jurassem lealdade ao édito e se comprometessem a implementá-lo em suas respectivas jurisdições. Um por um, os oficiais se levantaram e fizeram o juramento. Jorge permaneceu sentado. O silêncio começou a se estender de forma incômoda. Todos os olhares se voltaram para ele. Diocleciano, percebendo a hesitação de seu oficial favorito, dirigiu-se diretamente a ele. Tribuno Jorge, você não vai jurar lealdade ao édito imperial? A pergunta ecoou pelo salão como um trovão. Jorge sabia que não havia mais escapatória. Ele se levantou lentamente, sua armadura tilintando no silêncio absoluto que tomou conta do ambiente. Com uma voz clara e firme que podia ser ouvida em cada canto do salão, Jorge respondeu: Imperador, não posso jurar lealdade a um édito que ordena a perseguição de inocentes. Sou cristão, e minha lealdade primeira pertence a Jesus Cristo, o verdadeiro Rei dos Reis. O impacto de suas palavras foi como uma explosão no salão. Oficiais recuaram instintivamente. Alguns colocaram a mão na espada. Outros simplesmente ficaram boquiabertos. O próprio Diocleciano ficou por alguns momentos em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Seu oficial mais confiável, seu protegido, havia acabado de confessar ser exatamente aquilo que ele pretendia destruir. A reação inicial do imperador foi de descrença, depois raiva, depois uma fúria fria e calculada. Você perdeu a razão, Jorge. Você sabe o que está dizendo? Você sabe as consequências de suas palavras? Jorge manteve-se firme. Sei exatamente o que estou dizendo, imperador, e estou preparado para as consequências. Diocleciano, tentando uma última vez salvar seu oficial favorito, ofereceu-lhe uma saída. Jorge,
Você serviu Roma com distinção. Sua coragem em batalha é lendária. Estou disposto a esquecer estas palavras impensadas se você se retratar agora e jurar lealdade ao édito. Mas Jorge balançou a cabeça. Não posso e não vou me retratar. Sou soldado de Cristo antes de ser soldado de Roma. Foi então que a verdadeira face de Diocleciano se revelou. Toda a aparente benevolência desapareceu, substituída por uma crueldade fria e implacável. Se você escolhe ser cristão ao invés de romano, então sofrerá como cristão. Prendam este traidor. Os guardas hesitaram por um momento. Jorge era respeitado por todos eles. Muitos haviam lutado ao seu lado em batalhas sangrentas, mas a ordem imperial não podia ser desobedecida. Eles se aproximaram cautelosamente, quase esperando que ele oferecesse resistência. Jorge, porém, estendeu os pulsos voluntariamente. Não há necessidade de violência. Vou com vocês. Enquanto as correntes eram colocadas em seus pulsos, Jorge olhou uma última vez para seus companheiros de armas. Viu naqueles olhares uma mistura de incompreensão, admiração e pena. Alguns pareciam querer dizer algo, mas não ousavam. Outros desviavam o olhar, envergonhados por não terem a mesma coragem. Jorge foi levado para as masmorras imperiais, começando assim o calvário que o tornaria santo. As prisões imperiais eram lugares projetados para quebrar tanto o corpo quanto o espírito dos prisioneiros. Localizadas nas profundezas do palácio, eram câmaras úmidas, escuras e fétidas, onde a esperança vinha para morrer. Jorge foi jogado em uma das celas mais profundas, reservada para os prisioneiros mais perigosos do Império. Durante os primeiros dias, Jorge foi deixado sozinho na escuridão. Era uma tática psicológica conhecida: deixar o prisioneiro sozinho com seus pensamentos, permitir que o medo e o desespero fizessem o trabalho inicial de quebrar sua resistência. Mas Jorge usou esse tempo de forma diferente. Ele orou, jejuou e se preparou espiritualmente para o que estava por vir. No terceiro dia, os torturadores vieram buscá-lo. Eram homens especializados em causar dor, que conheciam o corpo humano melhor que muitos médicos, mas apenas para saber exatamente onde e como causar o máximo sofrimento. Jorge foi levado para uma câmara especial, equipada com todos os instrumentos necessários para extrair uma confissão ou uma retratação. Diocleciano estava presente quando a tortura começou. Ele queria pessoalmente supervisionar a conversão de seu antigo protegido. Jorge, disse ele, você ainda pode evitar tudo isso. Apenas renuncie a essa loucura cristã e jurou lealdade aos deuses de Roma. Faça isso, e você não apenas será libertado, mas receberá promoções e riquezas além de seus sonhos. Jorge, mesmo amarrado à mesa de tortura, manteve sua voz firme. Imperador, existe apenas um Deus verdadeiro, e Jesus Cristo é seu Filho. Nenhuma tortura mudará essa verdade. Foi o sinal para que a sessão de tortura começasse. Os métodos utilizados eram refinados em sua crueldade. Começaram com açoites, cada chicotada cuidadosamente aplicada para maximizar a dor sem causar morte imediata. O som do couro atingindo a carne ecoava pela câmara, mas Jorge não gritou. Ele orou, oferecendo cada golpe como um sacrifício a Cristo. Quando os açoites não produziram o resultado desejado, os torturadores passaram para métodos mais extremos. Usaram ganchos de ferro para rasgar sua carne, aplicaram ferro em brasa em várias partes de seu corpo, e até mesmo tentaram envenenamento. Mas Jorge sobreviveu a tudo. Relatos da época descrevem que, milagrosamente, muitas de suas feridas se curavam durante a noite, deixando os carrascos desconcertados. Durante todo esse período, algo extraordinário acontecia. A notícia da prisão e tortura de Jorge se espalhava rapidamente entre os cristãos de Nicomédia. Sua coragem inspirava outros fiéis a saírem da clandestinidade. Alguns soldados romanos, impressionados com sua resistência, secretamente se converteram ao cristianismo. Até mesmo a esposa do imperador, Alexandra, começou a questionar suas próprias crenças. No 7º dia de tortura, ocorreu um evento que mudaria tudo. Diocleciano, frustrado com a resistência de Jorge e preocupado com o crescimento do sentimento pró-cristão entre suas tropas, decidiu fazer uma demonstração pública. Ordenou que Jorge fosse levado ao fórum principal da cidade,
onde seria executado publicamente como exemplo para todos. Mas antes da execução, Diocleciano fez uma última tentativa. Mandou trazer todos os ídolos dos deuses romanos mais importantes e ordenou que Jorge se prostrasse diante deles. Esta é sua última chance, Jorge. Adore os verdadeiros deuses de Roma e viva, ou mantenha sua teimosia e morra como um cão. Jorge, mesmo com o corpo destroçado pela tortura, encontrou força para se aproximar dos ídolos. Por um momento, pareceu que ele ia ceder. Diocleciano sorriu, pensando que finalmente havia quebrado a resistência do cristão teimoso. Mas então, Jorge ergueu a voz e começou a orar. Senhor Jesus Cristo, mostre a todos aqui presentes que estes não passam de ídolos sem vida, sem poder, feitos por mãos humanas. Segundo os relatos históricos, naquele momento ocorreu algo inexplicável. Os ídolos começaram a tremer, e um por um caíram e se quebraram em pedaços. O povo gritou, alguns de medo, outros de admiração. Soldados recuaram, e até mesmo alguns dos próprios torturadores se ajoelharam. Diocleciano, tomado por uma fúria incontrolável, gritou: matem este feiticeiro, matem-no agora. Mas antes que os soldados pudessem agir, algo ainda mais surpreendente aconteceu. A própria esposa de Diocleciano, a imperatriz Alexandra, saiu dentre a multidão e se declarou cristã publicamente. Este homem serve ao Deus verdadeiro, gritou ela. Eu também creio em Jesus Cristo. Sua conversão pública foi como uma bomba explodindo no coração do império. Diocleciano estava agora enfrentando não apenas um prisioneiro rebelde, mas uma revolta ideológica que ameaçava os próprios fundamentos de seu poder. Sua própria esposa havia se convertido ao cristianismo diante de milhares de pessoas. Soldados murmuravam entre si, alguns claramente questionando suas ordens. A situação estava saindo completamente de controle. Foi então que o imperador tomou a decisão final. Jorge seria executado imediatamente, sem mais delongas. Não haveria mais tentativas de conversão, não haveria mais espetáculos públicos, apenas morte rápida e definitiva. A execução seria feita da forma mais brutal possível, decapitação pública, para que todos vissem o que acontecia com aqueles que desafiavam Roma. Jorge foi forçado a se ajoelhar no centro do fórum. Sua cabeça foi colocada sobre o cepo de madeira, e o carrasco se posicionou com sua espada afiada. Mas mesmo naquele momento final, Jorge não mostrou medo. Ele orou alto, sua voz ecoando por todo o fórum. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, recebe minha alma. A lâmina desceu rapidamente e São Jorge encontrou seu martírio no dia 23 de abril do ano 303. Mas sua morte não foi o fim de sua história, foi apenas o começo de sua lenda. Imediatamente após a execução, começaram a circular relatos de milagres. Pessoas tocavam seu sangue e eram curadas de doenças. Soldados que haviam presenciado sua morte se convertiam ao cristianismo. Sua tumba se tornou local de peregrinação. A imperatriz Alexandra, inspirada pelo exemplo de Jorge, manteve sua conversão mesmo sabendo que isso custaria sua vida. Ela também foi executada poucos dias depois, tornando-se mártir junto com o santo soldado. Outros membros da corte imperial secretamente abraçaram o cristianismo, criando uma rede de fé que se espalharia por todo o império. Mas como surgiu então a famosa lenda do dragão? A história se desenvolve nos séculos seguintes ao martírio de Jorge. Durante a Idade Média, especialmente no período das Cruzadas, a figura de São Jorge se tornou símbolo da luta do bem contra o mal, da fé contra a idolatria, do cristão contra o pagão. A lenda mais conhecida conta que na cidade de Lida havia um dragão terrível que aterrorizava a população. Para apaziguar a fera, os habitantes ofereciam-lhe sacrifícios, incluindo jovens donzelas. Quando chegou a vez da filha do rei, São Jorge apareceu montado em seu cavalo branco. Enfrentou o monstro e o derrotou com sua lança, salvando a princesa e libertando a cidade. Esta história alegórica representa perfeitamente a vida real do santo. O dragão simboliza o Império Romano pagão. A princesa representa a igreja perseguida. E São Jorge é o cristão corajoso que enfrenta o poder opressor, mesmo sabendo que isso custará sua vida.
A vitória sobre o dragão representa o triunfo final do cristianismo sobre o paganismo romano. São Jorge se tornou patrono de inúmeros países e cidades: Inglaterra, Geórgia, Catalunha, Portugal, Beirute, Moscou e muitos outros lugares o adotaram como protetor. Sua imagem de guerreiro santo inspirou cavaleiros medievais, soldados cruzados e até hoje continua sendo invocado por militares e policiais em todo o mundo. No Brasil, São Jorge tem uma devoção especial, sendo considerado protetor dos soldados e das batalhas justas. Sua festa, celebrada em 23 de abril, é marcada por procissões e novenas em todo o país. Muitos devotos carregam sua medalha como proteção e símbolo de coragem. Os milagres atribuídos a São Jorge ao longo dos séculos são incontáveis. Soldados relatam proteção em combate, famílias testemunham livramento de situações perigosas, e pessoas de todas as condições sociais afirmam ter recebido graças especiais através de sua intercessão. Sua oração é conhecida mundialmente. São Jorge Guerreiro, defendei-nos no combate, sede nosso amparo contra as maldades e ciladas do maligno. A coragem de São Jorge continua inspirando pessoas em todo o mundo. Em uma época em que poucos têm a bravura de defender suas convicções, sua história nos lembra que há causas pelas quais vale a pena lutar, mesmo quando o preço é alto. Ele nos ensina que a verdadeira força não está nas armas ou no poder terreno, mas na fé inabalável e no compromisso com aquilo que consideramos sagrado. São Jorge não enfrentou apenas um dragão lendário, mas o dragão real da opressão, da injustiça e da perseguição religiosa. Sua vitória não foi apenas física, mas espiritual e eterna. Ele provou que um homem de fé pode mudar o curso da história, mesmo quando enfrenta o poder mais absoluto de sua época. E você, que batalhas está enfrentando em sua vida? Que dragões precisa derrotar? São Jorge nos mostra que com fé, coragem e determinação podemos vencer qualquer adversidade. Sua história não é apenas um relato do passado, mas um exemplo vivo de como devemos enfrentar nossos próprios desafios. Gostaria de ouvir sua experiência com São Jorge. Você já recebeu alguma graça especial através de sua intercessão? Tem alguma oração ou devoção particular a este santo guerreiro? Compartilhe nos comentários sua história de fé e coragem. Que São Jorge interceda por todos nós e nos proteja em nossas batalhas diárias. São Jorge Guerreiro, rogai por nós.